E aí a gente já começa. Prontinho. Então, beleza, gente. Vamos começar nossa aulinha de hoje. Vocês estão vendo os slides, né? Tá todo mundo conseguindo ver os slides? Sim, beleza. Tá, então vamos lá. Fazer uma breve revisãozinha do que foi a aula passada. Geomorfologia. Gente, agora a minha tela tá aparecendo só os slides, não tô conseguindo ver vocês. Então, se por acaso der algum bug e não passar o slide para frente, alguém liga o áudio e dá um berro para eu ver o que está acontecendo, tá bom? Tá. Então, tá. Eu não sei como é que faz para ver as duas coisas juntas, eu acho que nem dá. Mas beleza. Então, vamos lá. Então, a nossa aula anterior, e hoje a continuação, foi sobre geomorfologia. Vou fazer uma breve revisãozinha aqui da primeira parte, tá? Vou falar bem rápido, porque a gente falou disso na aula passada e porque já tem um vídeo sobre essa parte lá no Classroom e no YouTube, tá? Só para a gente não ficar batendo muito na mesma tecla. Bom, então, geomorfologia é o estudo do relevo, o estudo das formas da superfície da crosta. A gente viu lá em geologia geral que a crosta terrestre é a camada mais externa. E por que não está aparecendo meu ponteiro? Enfim, a crosta terrestre é a camada mais externa aí da superfície e ela tem um formato todo irregular. A geomorfologia é a ciência que vai estudar esse formato todo irregular dessa crosta terrestre. A gente viu também lá na aula de geologia, ela tá lá no YouTube também, sobre as rochas, o ciclo das rochas, né? A gente tem 3 tipos de rocha: ígnea ou magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Para quem estava na aula passada do vídeo, eu mostrei algumas rochas aqui para vocês. Então, eu até estou com elas aqui, daqui a pouco eu pego para mostrar de novo. E aí as rochas podem uma se transformar em outra, dependendo do tipo de força que atua sobre elas, né? Temperatura e pressão, ou fusão, ou intemperismo e erosão. E aí, o relevo, então, é importante a gente lembrar das rochas para estudar relevo, porque as rochas é que vão estruturar o relevo. E são elas também que vão ser esculpidas pelas ações do clima, das chuvas, do tempo, para dar esses formatos que a gente vê aí nas paisagens. Essa imagem aqui é de um glacier, ela é uma geleira mesmo. Esse daqui agora é Mer de Glace, na França. Meus slides estão meio malucos, eles estão. Tá vendo esse negocinho vermelho? Fica andando aí sozinho de vez em quando. Eu tentei fazer ele sumir ou aparecer do meu jeito e ele não quer. Mas então ele vai aparecer aí de vez em quando, ignore. E às vezes o slide vai passar também sem eu mandar, mas é porque, como eu gravei o vídeo em cima dos slides, ele tá meio confuso, eu acho. Enfim. A gente tem, então, forças endógenas e forças exógenas atuando aí sobre o relevo. Elas estão lá naquele esqueminha que eu fiz para vocês também, aquele mapa conceitual que eu mandei lá para vocês. Essas forças endógenas e exógenas vão atuar na estruturação e esculturação do relevo, e assim, né, na evolução do relevo também. Das forças endógenas, como a gente viu, a gente tem aí o tectonismo. Forças endógenas são as forças internas do planeta, elas atuam de dentro para fora. A gente tem aí, então, o tectonismo, e o tectonismo a gente classifica em diferentes tipos. O vulcanismo é o primeiro deles, que é justamente a ação dos vulcões, expulsão do material rochoso de dentro da Terra para fora. Vocês viram que na semana passada teve uma grande erupção vulcânica do vulcão Krakatoa. É esse mesmo aqui, ó, Ilha do Vulcão Krakatoa, lá na Indonésia. Na semana passada, se vocês não viram, deem uma procurada em notícias sobre isso. Alguém aqui do cursinho que me falou, veio me perguntar sobre o vulcão, agora eu não lembro quem era a menina, me desculpa, muitos nomes na minha cabeça, mas tá aqui, me lembro com carinho, que me falou do vulcão Krakatoa que entrou em erupção, e eu fui ver, foi uma erupção impressionante, assim, histórica. Sim, eu gosto muito de vulcão, eu achei bem legal, mas é o mesmo vulcão aqui, ó, que entrou em erupção de novo, né? Aqui de 2018 para 2019 ele teve essa alteração,
uma erupção tão forte que destruiu todo o cone dele, colapsou a ilha teve outra cara total. Então, isso é um exemplo bem didático de como a força da ação vulcânica pode influenciar na carinha da paisagem. Ih, tá, pera, tá alguém chamando? Deixa eu ver. Júlia, que ele desestabiliza a temperatura? Como assim? Eu não sei se entendi a sua pergunta. Aí você me explica e eu já volto para responder. Vou voltar lá na apresentação. Então, o vulcão entrou lá em erupção e ele aqui esse exemplo é bem clássico de como ele pode mudar a cara da paisagem. Mas não só assim, a gente viu que as rochas ígneas extrusivas, elas são formadas pela lava que sai do vulcão que solidificou ali fora. Então, ela também pode dar mais material que vai ser esculpido depois e dar origem a novas formas de relevo. Os terremotos também são uma força tectônica que causam impacto na paisagem, causam impacto aí nas formas de relevo. A gente tem a orogênese, que é aquela força de dobra, ela vai dobrar a superfície da crosta. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para mostrar, peraí. Que é sempre bom lembrar, a orogênese é aquela força que vai dobrar o relevo assim. Vocês olhem lá no vídeo, a minha cara, uma força de cada lado, uma empurrando para cada lado, movimento convergente, a crosta dobra. E o slide fica avançando, né? A crosta dobra, dobramento, orogênese. E a epirogênese é outra força tectônica que vai elevar ou rebaixar o relevo, né? Mas de uma forma como um todo, só que isso ao longo de milhões de anos. Ele não forma esse pico que está aparecendo aí, não necessariamente é só um elevamento ou um rebaixamento aí do chão, só que não de uma vez, ao longo de milhões de anos. E as falhas ou fraturas, que são a última força endógena e a última força tectônica, que vai trazer mudanças na aparência do relevo e da paisagem. Um exemplo clássico é a falha de Salvador, que está aparecendo para vocês aí no slide. Salvador é dividida em cidade alta e cidade baixa, como está mostrando aqui na foto. A cidade baixa, aqui onde tem o porto, a cidade alta lá em cima, porque existe uma falha geológica aqui, meio que uma parte da paisagem ali, uma parte do chão cedeu, a parte mais ali da costa, em algum momento da história geológica ela cedeu. A gente sabe que ela não era assim antes, porque as mesmas rochas que estão lá embaixo hoje são as que estão aqui em cima. Então, a gente sabe que existia uma continuação, que hoje não existe mais, porque essa parte aqui cedeu e foi mais para baixo. Deixa eu ver as perguntas agora. Eu ainda não entendi a questão da desestabilização da temperatura. Seria a desestabilização da temperatura do manto? É isso? Da crosta terrestre? Porque se for, não. Ele não desestabiliza, não a ponto da gente se preocupar, talvez localmente apenas. Deixa eu ver. Na verdade, não é que o relevo causa impacto nas placas tectônicas, mas sim mais o contrário. As placas tectônicas têm tudo a ver com a formação de relevo. Se as placas onde elas se encontram, onde elas se separam, onde elas se movimentam, se chocam de alguma forma, né, onde tem o limite das placas, existem grandes chances de ter mais alteração no relevo. Então, não é que elas afetam as placas, assim, as placas tectônicas, por isso que as forças endógenas se chamam tectonismo, porque é a ação das placas tectônicas agindo na formação desse relevo. Ah, entendi agora, do ambiente externo, né? Então, tem um lance, sim, a erupção vulcânica muito forte, ela lança material fragmentado na atmosfera, eles chamam de clastos. É como se fosse poeira de vulcão que vai ficar na atmosfera. E isso forma nuvens, digamos assim, nuvens de poeira. E essas nuvens de poeira podem prejudicar como é que se fala? Prejudicar a forma como a luz do Sol atinge a superfície terrestre. Basicamente isso.
Então, como elas estão... Nossa, tá fugindo as palavras de mim hoje. Elas formam um obstáculo para a luz do Sol entrar na atmosfera e atingir a superfície terrestre. Como elas estão ali no meio do caminho, o Sol não consegue esquentar a superfície como normalmente. É o que acontece, por exemplo, em dias nublados. Por que dia nublado fica frio? Aqueles dias cinzas. Geralmente eles são mais frios. Geralmente eles são mais frios porque a luz do Sol não está conseguindo atravessar as nuvens e chegar aqui na superfície e aquecer a nossa superfície terrestre. É basicamente a mesma coisa. Só que aí, ao invés de serem nuvens que vão dissipar facilmente, por causa justamente, às vezes, da luz do Sol, do calor do Sol que vai dissipar as nuvens da atmosfera, no caso das nuvens de partículas lançadas pelo vulcão, elas demoram um pouco mais para se dissipar. Então, elas podem, sim, alterar aí um pouco a temperatura climática. Inclusive, teve um caso, eu acho, há milhões de anos, né? Se sabe que algumas espécies foram extintas em uma determinada região, não vou lembrar agora qual, por causa de uma grande erupção vulcânica. Chegou-se até a se cogitar que o que causou a extinção dos dinossauros fosse talvez uma grande erupção. Ou então o próprio impacto do meteorito que levantou tanta poeira no ar que fez com que o clima mudasse, porque o Sol não conseguia mais penetrar e aquecer a Terra. Era essa a dúvida, né? Eu acho. Ficou claro? Qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Bom, seguindo então. Seguindo então aí nos slides. Ainda revisando, a gente falou também das forças exógenas. Beleza. A gente falou então das forças endógenas, aí o tectonismo, e as forças exógenas, que são basicamente intemperismo, erosão e sedimentação. O intemperismo existe de 3 tipos: físico-químico e biológico. Não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente o que é o intemperismo? É esse desgaste das rochas, né, do material que compõe a crosta terrestre ao longo do tempo. Fica ali aquela rocha exposta ao clima, à chuva, ao vento, e aí ela vai se desgastando, esse material vai se desgastando, sofrendo as intempéries, que vai sofrendo, então, intemperismo. E basicamente o temperismo é isso, esse desgaste dos materiais na superfície da crosta. Depois que esses materiais são desgastados, o sol batendo ali, a chuva, vai causando essa fragmentação dessas rochas, elas vão virando poeirinha, vem a erosão para arrancar essa poeirinha e transportar ela para outro lugar. Então, a erosão é a segunda etapa aí das forças exógenas, é esse conjunto de processos que vão promover a retirada e transporte do material. Esse material que ficou ali fragilizado vai ser retirado, cavado dali pela erosão e levado para outro lugar. A erosão pode ser de diferentes tipos. A gente tem erosão eólica, que é pelo vento, e aí ela causa formas bonitas como essas aqui, né? Aqui tudo são formas pelo vento que vai passando, ou não só o vento em si, mas o vento traz areia, traz sedimentos que vão entrando em atrito com essas superfícies e cavucando elas. Na foto aqui de baixo, a gente tem erosão glacial, é um fiord, uma forma bem típica da Noruega e de outros países nórdicos, que é o gelo congelando e derretendo ao longo do tempo, que vai arrastando também esses sedimentos e cavando esse vale bonito ali. Erosão marinha aqui pela força da água do mar, que vai batendo e cavucando todas essas superfícies aqui também. Erosão pluvial pela chuva, aqui na imagem 2. O solo exposto sem vegetação, ele fica exposto mesmo ao impacto das chuvas, mas suscetível a esse impacto da força da água da chuva, que vem caindo e vai levando todo esse solo até causar essas crateras enormes aí. E fluvial, que é a força das águas dos rios, que vai arrastando todos esses sedimentos e cavando. Essa imagem aqui, da erosão fluvial, é uma forma exagerada, é um cânion, é uma forma exagerada de erosão fluvial, mas
ela é bem didática porque ela mostra como que a força do rio pode ser tão intensa ao longo do tempo que cava um cânion desse tamanho aí. E a última das forças exógenas é a sedimentação, que nada mais é do que a deposição dos sedimentos. Aqueles sedimentos que foram gerados pelo intemperismo e foram arrastados pela erosão e pelo transporte vão ter que parar em algum lugar, em algum momento. Eles vão parar, então, nas áreas deposicionais, ou áreas de sedimentação, onde esses sedimentos todos se acumulam, áreas de deposição de sedimentos. Aqui a gente tem na imagem uma chapada aí, que eu não estou conseguindo apontar aqui com o mouse. Aqui, uma chapada, que é um planalto, e todo esse enrugadinho aqui embaixo, ó, são sedimentos que foram sido depositados ao longo do tempo. Eles foram arrastados lá de cima pela chuva ou pelo vento e tiveram que parar em algum lugar e eles pararam por aqui, beleza? E aí a gente finalizou a aula passada falando de estudos das estruturas do relevo, que são esses grandes corpos rochosos que vão sustentar as formas na superfície. Elas são a base das formas de relevo mesmo. Eles precisam estar apoiados em algum lugar, eles são apoiados na crosta. Só que essa crosta a gente chama ela de estrutura e, de acordo com a formação dela, a gente dá um nome diferente. A gente tem aí, então, os escudos cristalinos, que são as formas mais antigas, muito estáveis, e predominam lá rochas magmáticas, ou ígneas, né? E rochas metamórficas. Sustentam as formas de relevo de média elevação e alto desgaste. O que isso quer dizer? Elas estão sustentando formas de relevo, as formas das quais a gente vai falar já já, que são grandes e imponentes, né? Em escala global mesmo, e que muitas vezes são muito desgastadas, porque os estudos cristalinos são muito antigos, então é natural que de todas as outras formas de estrutura do relevo, as formas sobre elas sejam as mais antigas também. Aí os cinturões orogênicos, que são a segunda forma de estrutura do relevo, a segunda classificação de estrutura do relevo, que são chamados também de dobramentos modernos. Modernos porque eles são jovens na história do planeta. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, 100 milhões de anos não é nada comparado a isso. Então, eles têm menos de 100 milhões de anos, geralmente cinturões orogênicos. Orogênicos é exatamente a mesma palavra lá da orogênese, que é aquele movimento de dobra da crosta. Por isso que chamam dobramentos modernos, porque são dobras, tá? Eles são formados assim. São os pontos mais altos do planeta, inclusive. Os pontos mais altos do planeta são lugares onde a estrutura do relevo é cinturões orogênicos, tá? São dobramentos modernos. E as bacias sedimentares são áreas mais deprimidas do relevo, deprimida não de triste, mas de rebaixadas do relevo, que são preenchidas com sedimentos. Aqueles sedimentos que são trazidos lá pela erosão e transportes vão se depositar em algum lugar. As bacias sedimentares são áreas onde tiveram grandes deposições de sedimento ao longo de muito tempo. Nessas bacias sedimentares, né, é onde a gente encontra geralmente fósseis, ou petróleo, ou gás natural, porque tudo isso tem uma origem orgânica, uma origem geológica orgânica. E aonde que esses animais, ou fauna e flora, que morreu e deu origem a essas substâncias, foram parar? Elas ficaram lá, ninguém enterrou elas, provavelmente, e elas foram sendo ao longo do tempo cobertas de poeira, de sedimentos, e elas estão hoje enterradas nessas rochas sedimentares. A gente não acha fóssil cavando solo, a gente acha fóssil cavando rocha, tá bom? Rocha sedimentar. E aí, um desenho para demonstrar quais são as estruturas do relevo. Os crátons são a base lá, mais antiga, né? Os crátons. As bacias sedimentares são essas áreas que foram preenchidas por sedimentos. E os dobramentos modernos são essas áreas mais altas, que se sobressaem, porque é onde a crosta foi dobrada. Beleza? Até aí, alguma dúvida? Porque aí eu vou seguir agora nas formas de relevo. Tudo bem? Beleza? Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Tá bom. Vou voltar, então.
Bom, e aí agora a gente vai falar, então, das formas de relevo, tá bom? Formas de relevo, elas ficam dispostas, então, sobre as estruturas, e elas são o resultado final desse embate de forças internas e externas. A gente tem as forças internas gerando principalmente as estruturas do relevo, e depois essas estruturas vão ser todas esculpidas pelo intemperismo para dar origem a diferentes formas, tá bom? Então a gente classifica aí as formas do relevo principalmente em três tipos: planaltos, planícies e depressões. Cadê meu mouse aqui? Aqui. Planaltos, planícies e depressões. A gente adiciona mais duas aí. Elevações é importante a gente saber porque não dá para classificar ela muito bem em nenhuma das outras três. Vale que vai ser um tipo de depressão, mas que eu vou falar dele à parte porque eu acho importante e bem didático também. Então, planaltos. O que são os planaltos? São essas áreas aplainadas onde predominam processos de desgaste. Então, são áreas relativamente planas que, ao longo do tempo, foram sendo desgastadas. A erosão foi retirando sedimento dali, beleza? Muitas vezes elas são mais altas que o seu entorno. Na verdade, elas sempre, quase sempre, são mais altas que o seu entorno. Então, são áreas relativamente planas e relativamente altas, comparada com o que tem imediatamente ao redor delas, onde predominam esses processos de desgaste, beleza? As planícies, por sua vez, também são áreas planas, né? O nome já diz planície, assim como plana alta, só que nessas áreas predominam processos de deposição. Ao invés de estar sendo retirado o sedimento, ele é mais depositado, principalmente pela ação das águas, dos rios e dos oceanos, que vem, os rios e oceanos, as águas, né, no geral, eles são excelentes meios de transporte de sedimentos. São o que mais transporta sedimento no nosso planeta é a água, seja pela água da chuva que cai e escorre, ou um rio que está correndo, ou a ação do oceano batendo e voltando. Eles estão levando sedimentos para onde quer que essas águas vão, beleza? Então, as planícies, elas sempre estão associadas à água, seja ao rio, um curso d'água, ou seja ao mar, e a gente chama elas, quando é pelo rio, de planícies fluviais, e quando é relacionada ao mar, a gente chama de planície costeira, tá? Então, elas estão sempre relacionadas à água. São áreas relativamente planas em que predominam esses processos de deposição. A água está vindo e trazendo sedimento, preenchendo aquela área até que ela se torne razoavelmente plana, beleza? As depressões, por sua vez, elas são áreas mais baixas que o seu entorno, e elas são originadas por longos períodos de desgaste. Assim como a planalta é desgastada, as depressões também são. Porque as depressões, elas estão numa área, geralmente, mais frágil, onde tem contato de dois tipos diferentes de rochas. Então, ela é um pouco mais suscetível a danos do que áreas que são maciços, né, completos, assim. Faz sentido isso para vocês? E aí as depressões, elas podem ser classificadas em relativas ou absolutas, de acordo com a profundidade dela, se ela está acima do nível do mar ou não. Mas eu já vou mostrar uma imagem para vocês. As elevações, por sua vez, elas são essas áreas onde o terreno é razoavelmente elevado, ou muito elevado, como é o caso das montanhas, dos desdobramentos modernos, umas elevações gigantescas, ou pode ser só uma colina, um morro, uma serra. Essas são as que a gente chama de elevações do relevo, tá bom? E os vales, eles são meio que uma depressão, porque eles são mais baixos que o seu entorno, só que eles são depressões que são formadas pela passagem do curso d'água. A água vai correndo ali e vai cavocando aquele terreno. E aí vai formando um vale, deixando o entorno ali do rio mais alto e o meio mais fundo, onde passa o rio vai ficando mais fundo porque o rio vai cavando ali. Pode conter uma planície, como eu escrevi aqui. Como planícies estão relacionadas a cursos d'água, pode ser que no fundo de um vale tenha uma pequena planície, ou uma grande planície, né, relacionada a esse rio. Vocês falaram mais alguma coisa? Ainda não? Então tá bom. Bom,
Então, vou dar exemplos aí sobre as formas de relevo por fotos bonitas, tá bom? Primeiro, então, planalto, primeiro lá da nossa lista, como a gente já viu, áreas aplanadas onde predominam processos de desgastes. Olha, uma área relativamente plana, né, aí em cima, mais alta do que o seu entorno. A mesma coisa aqui, nessa chapada, que é um tipo de forma de relevo, né, das outras classificações, um nome para essa forma de relevo. Uma chapada, um planalto, e aí a gente tem uma área relativamente plana, mais alta que o seu entorno, e aqui embaixo provavelmente os sedimentos que foram sendo retirados lá de cima ao longo do tempo. As planícies são planas baixas, geralmente baixas, e tem a ver com o curso d'água ou com o mar, né? Nessa primeira imagem aqui, uma planície costeira. Aqui é a planície costeira aqui do estado de São Paulo. Essa mancha cinza aqui em cima é a região metropolitana de São Paulo, que está em cima da serra. E essa mancha cinza aqui embaixo é a área urbana da Baixada Santista. Santos, São Vicente, Praia Grande, toda essa região aqui. Vocês conseguem perceber como que é plano até aqui o começo da serra e depois a serra sobe, né? É uma serra bem íngreme. Na verdade, essa é a diferença entre serra e montanha. A serra tem um lado muito íngreme e o outro com uma descida bem suave. Vou mostrar isso para vocês na próxima imagem. Mas o que importa para a gente aqui agora é essa planície toda aqui, essa área bem mais plana, que ela ficou plana por causa da ação dos vários cursos d'água que passam aqui ou por causa da ação do mar. Ao longo da história geológica do nosso planeta, o nível do mar em algum momento esteve mais alto do que ele é hoje e em algum momento ele esteve mais baixo. Esse movimento de transgressão ou regressão do nível do mar pode ir mudando também as formas de relevo pelas quais esse mar vai passar ou vai atingir aí ao longo da história geológica do nosso planeta. Outro exemplo aqui, a outra planície aqui, eu acho que esse rio é um rio da Amazônia, não me lembro qual, e não é o Amazonas, eu acho. A gente tem o curso d'água e a área plana no entorno dele, por onde ele passa, por onde a água desse rio tem certa influência nas cheias desse rio, por exemplo, tá bom? Então, uma planície associada à água. A mesma coisa aqui dessa imagem aqui embaixo, um curso d'água e uma área bem plana nas margens dele, a planície fluvial desse curso d'água aí. As depressões, elas são áreas mais baixas que o seu entorno, que a gente tem um monte de chapadinha, digamos assim, né? Um monte de planalto, e uma área mais baixa. Por que eu não estou chamando essa área de planície? Porque ela provavelmente não tem um curso d'água que passa aqui, eu acho que não tem mesmo. Então, ela é só uma área rebaixada mais baixa que o seu entorno, uma depressão. Como que eu sei se essa depressão é absoluta ou relativa? A gente tem que medir a altitude dela de acordo com o nível do mar. A gente tem, então, quando o nível do mar é o nível de altitude zero, eu acho que isso é importante a gente falar. Todas as elevações a gente mede com base na distância do nível do mar, na altura daquele ponto a partir do nível do mar. O nível do mar é zero, então se você estiver lá em Santos, você vai estar em altitude zero. Aqui em São Paulo, a gente está numa altitude de mais ou menos uns 720 metros, se não me engano. E tem lugares muito mais altos por aí. Se o fundo dessa depressão estiver acima do nível do mar, a gente chama ela então de depressão relativa. Se estiver abaixo do nível do mar, ao nível do mar aqui, a gente chama ela de depressão absoluta. A principal depressão absoluta do nosso planeta, se não me engano agora, é o Mar Morto. É uma depressão e está abaixo do nível do mar geral, né? Apesar do Mar Morto ser um mar também. Mas a gente está pensando em mar aqui na questão de oceanos, beleza? Mar Morto tá tipo, é um mar fechado dentro do continente e tal. As elevações, que são esses morros, né? Podem ser formadas por processos tectônicos ou justamente por erosão, que vai cavucando seu entorno e deixando uma parte ali sobrando mais alta. Podem ser as montanhas, os picos, né? E tal.
E aqui, essa foto é do Mar de Morros, que é uma forma de relevo típica do Sudeste brasileiro. A gente encontra isso com muita facilidade nas serras aí. Foi dado esse nome pelo geógrafo Adesanya Saber, a gente vai falar ainda um pouco dele nessa aula. E ele tem vários morrinhos de topo arredondado. São vários morrinhos pequenos, colinas, morrotes, né? E são pequenas elevações do relevo também. A gente não pode classificar isso como planalto, nem como depressão, basicamente. Mas elas são mais concentradas. Quando a gente está falando em formas do relevo, geralmente a gente está pensando numa escala grande. Tipo assim, a gente pode dizer planalto, planície e depressão para o Brasil inteiro. Mas se a gente falar só da cidade de São Paulo, a gente tem que falar em que tipo de planície que é aquela, se é um mar de morros, ou se é uma colina, ou se é uma vertente. A gente muda de nome de acordo com a escala de observação que a gente está fazendo desse relevo, tá? Acho que eu não falei isso antes, mas é importante só para a gente não confundir muitas coisas. Tanto é que quando a gente falar de classificação do relevo brasileiro, vocês vão ver que a gente classifica em planaltos, planícies e depressões, beleza? E aí os vales, só para não passar batido, são essas formas, ó, em V. Vocês provavelmente já foram, ou se não foram, um dia devem ir, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, ali perto do Teatro Municipal e tal. Tem dois viadutos que passam ali em cima do Vale do Anhangabaú, o viaduto do Chá e o viaduto Santa Efigênia. Por quê? Porque o vale é uma parte baixa. E por que ele tem esse nome? É só porque ele é mais baixo? Não, é porque ele realmente é um vale, no sentido geomorfológico da coisa. Passava um rio ali embaixo antes, o rio Anhangabaú, por isso que ele tem esse nome. Esse rio hoje ele está canalizado, ele ainda existe, mas ele está enterrado dentro de canas debaixo da terra. Mas ele existe, e foi por causa da existência desse rio que o relevo ali naquela região tem esse formato, né? E leva para um lado, eleva para o outro, e a gente precisa de um viaduto para atravessar de um lado para o outro sem ter que descer e subir, beleza? E aí agora tem uma série de figuras aí sobre diferentes formas do relevo, né? Um monte mesmo, chega a cansar. Deixa eu ver o que vocês estão falando, peraí, antes da gente continuar. Eu fui num lugar da Bahia chamado Chapada Diamantina. É, parecido com a foto dos planaltos, exatamente. A Chapada é um tipo de planalto. Chapadas são incríveis, elas são lindíssimas. E eu acho muito legal que você já tenha ido na Chapada Diamantina. É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Já estive em uma, no Mato Grosso. E são formas de relevo, assim, impressionantes. Eu sou suspeita para falar, né? Mas é muito bonito mesmo. Planaltos também muitas vezes são emudados. Eu não sei se eu entendi. Se você puder me explicar um pouco melhor, Rafa, beleza? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Bom, então a gente tem aí diferentes formas do relevo. Essa imagem é só para exemplificar. A gente tem aqui, ó, numa imagem da paisagem, a gente consegue ver várias formas de relevo em diferentes escalas, né? Essa daqui a gente consegue identificar um planalto, consegue identificar uma planície, ó, um planalto um pouco mais baixo do que o outro, uma montanha e uma cordilheira. Cordilheira, na verdade, é um conjunto de montanhas, né? E uma vertente, né? Palavra nova, o que é vertente? Vertente é por onde as águas vertem, ou seja, é uma inclinação do relevo. É onde tem uma subida ou descida de um morro, montanha, qualquer coisa, a gente vai chamar de vertente, tá bem? Isso é a vertente. A gente tem aqui também um vale, enfim. Mais umas imagenzinhas aí, a gente tem também planície, depressão, vale. Opa! Só para vocês verem exemplos de como essas coisas acontecem na paisagem, uma junto da outra, né? Aqui que eu falei para vocês a diferença de montanha e serra, essa imagem é legal para mostrar. Na montanha a gente tem dois lados mais ou menos iguais, ou seja, se você for subir por um lado ou subir pelo outro, o esforço é mais ou menos o mesmo. Na serra a gente tem um lado muito inclinado e o outro com uma descida suave. Então, se você for subir por um lado, você morre de esforço, e pelo outro,
é uma subida bem suave. É o caso aqui da Serra do Mar. Quando a gente vai para a praia, aqui em São Paulo, vai descer e vai para a praia, a gente sobe um pouquinho para depois começar a descer, só que a gente desce muito de uma vez. Essa descida de uma vez, a descida da serra, a descida da escarpa da Serra do Mar. Outra palavra aqui, ó, na imagem de baixo, escarpa. Então, é justamente essa parte muito mais íngreme, muito mais inclinada aí do relevo, beleza? A gente tem aí também para demonstrar. No Planalto, uma depressão dentro do Planalto, totalmente possível, uma coisa não anula a outra. Planície aqui embaixo, planície fluvial. E um valezinho aqui. Vem como se a gente tiver esse morro aqui e outro morro aqui do outro lado, a gente pode dizer que isso é um vale que tem uma planície lá embaixo. Nesse valezinho aqui que está passando, não tem necessariamente uma planície, ele é só um vale fundo mesmo, um vale em V. Não, a gente chama de vale em V. Mais uma imagem para exemplificar. Então, montanha, vale, morro, um morrinho aqui embaixo, né? Pode ser chamado de colina também, planície, enfim. Só para fixar na cabeça de vocês. Vocês podem também fazer, sabe o quê? Desenhar paisagens e no desenho de vocês identificar. Isso aqui é uma montanha, isso aqui é uma planície, ou isso é uma depressão. Aí, ó, para quem gosta de desenhar, aí um bom jeito de passar a quarentena, né? Fica a dica. E essa última imagem aqui, montanha sozinha, cordilheira é quando várias montanhas estão juntas. A gente tem aí essa escarpa, borda escarpada, uma planície, um planalto, né? Plano alto em relação ao que tem o seu entorno. Enfim, só para demonstrar aí para vocês. Beleza até aí? Tipo, lugares mais baixos, planaltos, lugares mais baixos. Eu não sei ainda se eu entendi a pergunta. Tem a ver com aquilo da depressão? Não. Hein, Rafa? Não sei. Me ajuda, porque fiquei confusa. Sim, montanhas não muito altas. Ah, tá. Entendi agora o que você quer dizer. Tá. Realmente. Dependendo do tipo de clima, vai haver um desgaste muito maior do relevo. Climas secos, por exemplo, é onde tem maior desgaste do relevo. Então, eles é como se o relevo fosse sendo aplainado cada vez mais. A gente chama isso de pediplanação, se não me engano é essa palavra. Quando ao longo do tempo esse relevo vai ficando cada vez mais baixo por causa da ação do clima ali, que baixou tudo de uma vez, ao invés de baixar só uma área ou outra e deixar uma área mais alta, por exemplo. Tá bom? Por isso que geralmente desertos são bem planos também. Tem a ver com isso. Era essa a questão, Rafa? Respondi sua pergunta? Beleza, então. Tem mais alguma coisa? Não, então tá. Vamos falar então agora de relevo litorâneo. A gente tem aí aqui essas duas fotos. Essa foto aqui é legal porque ela está mostrando mais ou menos as elevações. E a gente dá para ver aqui, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, mais alta do contorno aqui e tal. E a gente vê esse rombo aqui no meio do mar. O que, que é isso? É o que a gente chama de dorsal mesoatlântica. É uma cadeia de montanhas no meio do Oceano Atlântico. Ela está no limite entre duas placas tectônicas, duas placas divergentes, duas placas que estão se separando. Então, a gente tem de um lado a placa africana, do outro a placa sul-americana, elas estão se separando, e nesse se separar, elas abrem espaço para o magma sair de dentro da crosta e se acumular do lado de fora. Ao longo do tempo, ele vai se acumulando e gerando uma montanha, uma cadeia, uma linha, né? Uma montanha, é, como se fala, como se fosse uma cobra no fundo do mar. São várias montanhas, né? Então, uma cadeia de montanhas. A gente chama ela de dorsal mesoatlântica porque ela cruza o planeta de norte a sul mesmo, de acordo com o limite das placas tectônicas, tá bom? Às vezes, essa dorsal, ela tem montanhas com picos tão altos que despontam para fora do oceano, e é onde a gente tem algumas ilhas ali no meio do Oceano Atlântico. E a gente tem que falar também de plataforma continental. Essa outra imagem aqui está mostrando justamente isso. Vocês estão vendo essa parte
azul clarinha, aqui na borda do continente, isso é a plataforma continental. Ela é uma área como se fosse uma extensão do continente que hoje está submersa. Aqui na costa do Brasil ela é bem extensa, faz com que os mares sejam razoavelmente mais rasos e razoavelmente mais quentes, o que é, inclusive, importante se a gente pensar no turismo do litoral brasileiro. A gente tem mares rasos e quentes aí ao longo da costa do Brasil. Aqui para cima mais quente porque está mais perto da linha do Equador ainda, né? Esse slide fica passando. Então, a gente tem uma extensa plataforma continental. O que não é o caso, por exemplo, aqui no oeste da América do Sul, que a gente tem um limite de placas bem aqui na costa da América do Sul, convergente. Duas placas se encontrando, uma entrando debaixo da outra, zona de subducção. E aí a gente não tem uma plataforma continental extensa. Então, os mares ficam profundos muito mais rápido aqui do que aqui. Aqui o navio vai ter que percorrer muitos quilômetros até chegar numa área em que o mar esteja realmente muito profundo, onde tem aquelas fossas abissais e tal. Aqui, para demonstrar isso, a plataforma continental, né, ela vai seguindo, rebaixando aos poucos, de repente tem um degrau gigantesco, né? Um degrau enorme é o fim da plataforma continental, esse taludão aí. Aí a gente vai ter as fossas abissais, que são essas áreas bem profundas. Fossas abissais é onde tem aqueles peixes esquisitos, que nem aqui, ó. Alguém já viu Procurando Nemo, aquele peixe esquisito dentuço com uma lanterninha, e tem umas coisas muito malucas, né? Se vocês quiserem depois deem uma pesquisada. Quando teve um grande tsunami, acho que na Indonésia também, não lembro onde foi, em 2004, sei lá, faz tempo pra caramba. O mar foi tão revolvido nesse tsunami que trouxe umas coisas muito esquisitas lá do fundo, das fossas abissais, desses lugares mais profundos. Por que esses bichos são tão estranhos? Porque a luz do sol não consegue chegar lá no fundo, de tão extensa que é essa camada de água que existe entre a superfície e o fundo desses lugares. Então, é um lugar muito escuro. Eu vi esses dias um negócio sobre o fundo do oceano. Eu vou ver se eu acho para mandar para vocês. Você vai descendo assim, vai chegando lá no fundo, e é uma coisa impressionante, assim, as profundezas do oceano, bem misteriosas, mas bem legal também a gente ver. Aí aqui na imagem também está mostrando a dorsal oceânica e a ilha, né, como eu disse, despontando lá em cima. E esse lado aqui, o lado direito aqui da imagem, é justamente onde não tem uma plataforma continental extensa. Então, ele desce de uma vez. A gente tem mares mais profundos de uma vez aqui. É isso. E aí, então, continuando falando de relevo litorâneo, a gente tem que falar de ilhas. A gente tem dois tipos de ilha, principalmente, ilhas continentais e ilhas oceânicas. Não sei se vocês lembram, ou é que eu não cheguei a falar isso em sala. Eu falei um pouco disso na semana passada, na revisãozinha que eu fiz, e tá lá também na aula, principalmente na aula de geologia geral. A gente tem. O vizinho tá fazendo barulho aqui em cima. A gente tem dois tipos de crosta. A crosta, que é essa camada mais externa do planeta, ela é dividida em dois tipos: crosta continental e crosta oceânica. Crosta oceânica, ela é mais densa, e aí ela fica submersa, debaixo d'água, e a crosta continental, ela é menos densa. Ela é um pouco mais leve, então ela meio que consegue flutuar melhor sobre o manto. Então, por isso que a gente tem continente e áreas emersas em cima de crosta continental, e a crosta oceânica vai ficar lá debaixo do mar, porque ela é mais densa e também é mais fininha, beleza? E aí, quando uma ilha ela é formada por rochas, que são rochas de crosta continental, a gente chama então essa ilha de ilha continental. Quando ela é formada por rochas que são rochas típicas de crosta oceânica, a gente chama essa ilha de ilha oceânica. Basicamente, a diferença é essa. Muitas vezes, a ilha continental, ela pode ser só uma continuação do continente. Tipo assim, a gente tem o continente, aí aquele estica mais baixo tem água, e aqui o continente se levaria de novo e tal.
Só que, por causa do nível do mar que é alto hoje, a gente tem essa separação entre continente e ilha, mas ela um dia ela foi parte do continente, um dia em que o mar estava mais baixo, há milhões e milhões de anos atrás. Então, ela é chamada de ilha continental. A ilha oceânica, muitas vezes, ela é formada por vulcões, como a ilha lá do vulcão Anak Krakatoa, que entrou em erupção esses dias aí. É um vulcão que foi entrando em erupção lá embaixo e foi crescendo, crescendo, crescendo. As rochas, a lava que ele voltou para fora foi se solidificando, dando origem a rochas que foram se aglomerando até despontar em cima do oceano como uma ilha. Vocês viram o videozinho fofo que eu mandei para vocês semana passada no WhatsApp, o I Lava You? Ele mostra mais ou menos isso, como que o vulcão vai surgindo lá debaixo da crosta e crescendo até aparecer lá em cima da crosta. E aí a formação de um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, hoje a gente está aprendendo vários substantivos coletivos, a gente já viu o substantivo coletivo de montanha, que é a cordilheira, e o de ilhas é arquipélago. Tá vendo como, estudando geografia, a gente estuda um pouco de língua portuguesa também, né? E aí o arquipélago são ilhas que têm a mesma origem e estrutura geológica. Seja, a mãe delas foi a mesma, digamos assim. As rochas que deram origem a elas têm a mesma origem. Aqui essa imagem está mostrando como que um ponto que vai dar origem ao vulcão, vai dar origem aqui a um vulcão e uma ilha, e pode dar origem a outras ilhas que estão ao redor dele, conforme esse movimento das placas tectônicas em cima do manto ali, o ponto que a gente pode se deslocar e dar origem a ilhas em outros lugares. É o caso da formação das ilhas do Havaí, por exemplo. Elas se formaram desse jeito. E quando um vulcãozinho desse tá lá fora e começa a grudar um monte de coral em volta dele, que volta e meia acontece, começa a grudar um monte de coral em volta dele, e um dia esse vulcão colapsa, né? Ele, sei lá, entra em erupção e destrói o seu cone, e ele entra em colapso e some, digamos assim. Sobra esses corais que ficaram ali grudados em torno dele. Esses corais que ficam ali grudados vão dar origem ao que a gente chama de atol, que é um outro tipo de ilha oceânica. Ela tem origem mais orgânica. São os corais que grudaram ali em volta. E fica tipo um monte de coral com um buraco no meio, um lago no meio. É um atol. Eu não coloquei nenhuma foto aqui no slide, falha minha, mas atols são lindos. Então pesquisem sobre isso também na internet aí no Google. Vocês não vão se arrepender. São formas muito bonitas mesmo. E aí, para fechar essa parte de mar, relevo litorâneo, só relembrar quais são as principais ilhas e arquipélagos do Brasil. A gente tem várias ilhas e arquipélagos também. Lembram lá na aula, na primeira aula nossa, primeira? Acho que foi, a gente falou de fusos. E eu falei para vocês que o Brasil tem 4 fusos horários. O primeiro fuso é o fuso mais a leste, é o fuso das ilhas. Né? Quais ilhas são essas? Todas essas ilhas aqui, ó, principalmente essas aqui, com um nomezinho em laranja. Na verdade só tem essas, né? Nessa foto. Enfim, a gente tem Fernando de Noronha, Atol das Rocas, que é um atol, né? Formado aí pelos corais, bem bonito de ver. É um lugar que também tenho muita vontade de conhecer, tanto quanto Fernando de Noronha. São Pedro e São Paulo, Trindade e Martim Vaz, e várias outras que não estão aparecendo aqui na imagem, como o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Aliás, eu falei, né? Os arquipélagos de São Pedro e São Paulo estão aqui, né? Enfim. Abrolhos, que não está aparecendo aqui, mas fica mais ou menos por aqui. E a gente tem ilhas continentais diversas. Por exemplo, Florianópolis, capital de Santa Catarina, é uma ilha, assim como Vitória, no Espírito Santo, também é uma ilha continental. A Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, que, se não me engano, é onde fica o FRJ, e a Ilha do Governador, que, se não me engano, é onde fica o aeroporto do Rio de Janeiro, também são ilhas, né? Claro, tem nome de ilha, eu acho que vai ser ilha, né? Sei lá, tem coisa que tem nome de ilha e não é ilha, vai saber. Então, são ilhas continentais aí bem importantes do nosso litoral, assim como várias outras. Inclusive, tem a ilha da Queimada Grande, em Itanhaém, que só vive cobra lá.
mas não deixa de ser uma ilha continental importante aí. Quer dizer, não é tão importante, né? Mas é uma ilha continental aí do nosso Brasil, da nossa costa brasileira. Deixa eu ver. Eu estou um pouco atrasada aqui para as perguntas, mas, Sara, o que tem a ver com a Laurásia e a Pangeia? Que agora eu me atrapalhei. Você diz a plataforma continental? Porque eu não olhei a pergunta na hora que você falou. Eu só vi depois. Desculpa. A plataforma continental tem um pouco a ver, sim. Justamente porque teve essa separação e algumas áreas ficaram submersas nessa separação, áreas mais baixas. Então, ela pode ser um resquício, sim, desse limite entre a África e a América do Sul, quando era ainda Pangeia. Sim, inclusive, a gente já vai falar disso numa aula mais para frente, mas tem esse lance do pré-sal, né? Vocês sabem que grande parte do petróleo brasileiro tem origem no pré-sal. Espera aí, que a bateria está acabando. Cadê o meu carregador? Pronto, foi mal. Apareceu a mensagem aqui de que a bateria do notebook estava acabando. Então, o pré-sal, grande parte do petróleo brasileiro vem do pré-sal, mas o que é o pré-sal? O pré-sal é uma região no Oceano Atlântico, na costa do Brasil, que ela tem origem justamente na separação dos continentes. Conforme os continentes foram se separando, aquele sal foi se acumulando ali, e em cima do sal outros sedimentos, enfim, ao longo do tempo, que deu origem a essa bolsão de petróleo que a gente encontra hoje aí na costa. Vou ver se eu acho uns infográficos sobre isso, que tem uns bem legais, e mando para vocês, mas de qualquer forma a gente vai voltar a falar disso também aí mais para frente. Sim, Emily, eu vou colocar lá no Classroom, sim. Os slides já estão lá, essa aula gravada já está lá, a aula gravada não, digo, os slides gravados já estão lá, e terminando essa aula aqui, eu vou colocar essa gravação lá também, beleza? Então, de boa. Quem precisar sair, gente, tranquilo, tá bom? Eu vou continuando aqui, mas depois eu vou por tudo lá. Se vocês quiserem que eu encerre, porque já deu o horário, né? Meu Deus, passa rápido, o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? E aí, se vocês quiserem que eu encerro, mas vocês preferem que eu encerre agora ou preferem que eu continue mais um pouco sobre o relevo brasileiro? Vou esperar vocês responderem. Ai, obrigada, que bom que você gosta da minha aula. Ai, gente, obrigada. Tá. Eu vou continuando, então. Tá, fala um pouco mais sobre o pré-sal. Vou continuando. E qualquer coisa, gente, se vocês precisarem sair, numa boa, tá bom? Depois eu vou por tudo lá. E qualquer coisa, vocês me chamem também no WhatsApp se tiverem dúvidas, beleza? Então, tá bom. Sobre o pré-sal, basicamente é isso. Eu não, assim, não sou, como é que se fala? Não manjo tanto de pré-sal. O que eu sei é isso. É que, justamente por causa dessa separação dos continentes, foi se acumulando matéria orgânica, né? A própria matéria orgânica dos animais, né? Da matéria, a matéria orgânica, da matéria orgânica, né? Os animais, a fauna toda que vivia ali no oceano, quando os animais vão morrendo, eles vão indo para o fundo do oceano. E essa matéria orgânica vai se acumulando ali. É toda essa acúmulo de matéria orgânica que vai dar origem ao petróleo. No caso do pré-sal, teve muita matéria orgânica acumulada ali, que foi coberta por uma camada grande de sal, por causa da sedimentação de sal do próprio oceano mesmo. Isso vai se acumulando ali em cima ao longo do tempo, e depois outros sedimentos e tal. Eu sei que existe uma camada de sal que a gente chama de pré-sal, e nessa camada é que se encontra toda essa matéria orgânica que deu origem ao petróleo. É mais fácil mostrar do que falar. Então, de fato, eu vou procurar esses infográficos sobre o pré-sal, porque eles são bem legais e bem didáticos, e aí eu mando para vocês, tá bom?
E aí, só para a gente não se enrolar muito, vou falar então, continuar aqui um pouco mais sobre relevo brasileiro. É a última parte aí da aula e, e é bem importante. Relevo brasileiro, assim, questão de geomorfologia, é importante a gente saber tudo isso. Às vezes cai questões no vestibular sobre estruturas do relevo, sobre os cinturões orogênicos e tal, mas relevo brasileiro principalmente. E principalmente FUVEST. Por quê? Todas as classificações de relevo brasileiro que a gente tem, quer dizer, todas não. As três principais classificações de relevo que a gente estuda para todos os vestibulares, elas foram formuladas por geógrafos da USP. E a USP é bem bairrista. Então, volta e meia não, quase sempre cai uma questão sobre relevo brasileiro aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre relevo brasileiro. Assim como a gente divide o relevo como um todo em estruturas e esculturas, a gente pode dividir o relevo brasileiro também em estruturas e esculturas. A gente viu lá atrás que são três principais estruturas do relevo. Três principais não, são só três, né? São três estruturas do relevo que a gente classifica como os escudos cristalinos ou crátons, os cinturões orogênicos, que a gente chama também de dobramentos modernos, e as bacias sedimentares. Aqui no Brasil, a gente só tem duas dessas três estruturas, os escudos e as bacias, né? Como a gente pode ver aqui nos slides. Os escudos a gente classifica em dois tipos, de acordo com a localização deles e a formação deles. Então, a gente tem o escudo brasileiro, que vai ser toda essa grande área do Brasil aqui, e o escudo das Guianas, mais ao norte ali, e as bacias sedimentares, que é toda essa parte branca. São áreas de maior sedimentação, que são, a superfície dela é toda formada por acúmulo de sedimentos, beleza? Então, a gente tem só duas estruturas no Brasil, escudos e bacias, sendo que os escudos a gente divide em escudo brasileiro e escudo das Guianas. A gente não tem aqui no Brasil, então, os cinturões orogênicos. Vocês já ouviram falar que no Brasil não tem montanha? Inclusive, eu coloquei um vídeo no Classroom da aula passada. Vou colocar também de novo, quando eu subir essa aula aqui lá, que fala o Brasil tem montanha ou não. De um canal bem legal, depois vocês deem uma checada lá. A gente fala que o Brasil não tem montanha porque o Brasil não tem cinturões orogênicos. A gente chama de montanha tudo que é feito com base na ação orogenética, né, os dobramentos modernos. O Brasil não tem isso, então a gente fala que o Brasil não tem montanha. Basicamente é isso. A gente não tem realmente montanhas, a gente tem serras, chapadas, planaltos e tal, mas não montanhas altas, e eu já vou mostrar para vocês por quê. Quer dizer, comprovar isso, melhor dizendo, né? Bom, então, no que se refere aí agora às formas do relevo, a gente tem três grandes classificações, que é as que eu disse que são três classificações formuladas por professores da USP. Já vou falar um pouco sobre elas, mas antes de falar um panorama geral sobre relevo brasileiro, a gente tem predomínio aí, então, de baixas e médias altitudes. Como eu disse, a gente não tem cinturões orogênicos, a gente não tem montanhas altas no Brasil, predomínio, então, de baixas e médias. Pode ver aí, né, por esse mapa, que essas áreas com mais de 1.000 metros de altitude, que são essas marronzinhas, são muito poucas. Muito pouquinhas, comparada com as áreas verdinhas, que são até 200 metros de altitude, ou as amarelas, que são até 500, né? É bem pouquinha a área de grande elevação. Lembrando que esses 1.000 metros de altitude, 200 metros de altitude, é com base no nível do mar, altitude com relação ao nível do mar, beleza? E aí, esses triângulos pretos aqui, eles estão demonstrando os 5 pontos mais altos do Brasil. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que tem 2.993 metros de altitude, aproximadamente. Depois o Pico 31 de Março, e os dois ficam lá no escudo das Guianas, né? Se a gente olhar aí no slide anterior, o escudo das Guianas lá no norte do Brasil, esses dois picos estão justamente nesse escudo aí, pontos mais altos. Eles não estão, portanto, nas bacias sedimentares, né? Da mesma forma, os outros picos aqui embaixo, eles também estão em escudo e não nas bacias sedimentares, beleza? Os outros três picos aqui no sudeste, o Pico das Agulhas Negras, Pico da Bandeira e Pico Pedra da Mina. Então, a gente tem predomínio de baixas e médias altitudes.
E aí, para comprovar para vocês que a gente não tem pontos altos no Brasil, esse mapa aqui é um mapa de maiores picos, aliás, os picos mais altos de toda a América do Sul. É o ponto mais alto de cada país, os picos da América do Sul. Aqui o Brasil, a gente tem aqui, ó, o pico mais alto do Brasil, então, é o Pico da Neblina, como a gente viu, com 2.993 metros de altitude. Esse é o pico mais alto do Brasil. Olha o pico mais alto do Chile, 6.893. A gente não chega nem perto. O pico mais alto do Brasil não chega nem perto do pico mais alto da América do Sul, né? E a gente tem outros picos bem altos que a gente só perde aí, então, portanto, aqui para as Guianas, né? E o Suriname um pouquinho. E aqui para o Uruguai e o Paraguai, que são bem baixos, predominam altitudes bem baixas. Olha que o Uruguai é só 513 metros de altitude, mas também o Uruguai está quase inteiro em planície costeira, se a gente for olhar no mapinha, né? E o Paraguai aqui está bem perto da planície do Pantanal, que inclusive é uma área bem característica aqui do relevo, do clima, da vegetação brasileira, beleza? Então, né, comprovando aí que o pico mais alto do Brasil é muito baixo comparado com os picos por aí afora. Claro que aqui tem a Cordilheira dos Andes, né, que também dá uma ajuda aí para as coisas serem mais altas, mas ainda assim a gente está bem baixinho. E aí vem aí as 3 classificações do relevo brasileiro. A primeira delas é a classificação do Haroldo Azevedo, é de 1949, e ela é bem simples, bem simplista. Ela tem como critério o nível altimétrico. Então, o Haroldo Azevedo decidiu que tudo que tem mais de 200 metros de altitude eu vou chamar de planalto. E tudo que tem menos eu vou chamar de planície. Simples assim. E aí ele dividiu em 4 planaltos e 4 planícies, bem gerais. Bom aí pra gente notar, olha lá, o Planalto das Guianas tem tudo a ver com o escudo das Guianas, né? A planície amazônica, que tem total relação com as bacias sedimentares aí da região. Planalto Central, também bem importante. Planalto Atlântico. As planícies tem mais aqui a planície costeira, a planície do Pampa pequenininha e a planície do Pantanal, né? Uma área bem mais baixa aqui nessa região aqui do Mato Grosso do Sul. Então, essa é a classificação do Haroldo de Azevedo. Tá escuro, né? Enfim. Bom, não satisfeito com a classificação do Haroldo Azevedo, veio o Aziz Absaber para criar uma outra classificação. Eu costumo falar que o Haroldo Azevedo sabe muito sobre relevo brasileiro, mas o Aziz Absaber mais. E aí o Aziz Absaber criou uma segunda classificação do relevo, em 1964, que tem um pouco mais de nomes, digamos assim. A classificação lá do Haroldo Azevedo tinha 8 regiões do relevo brasileiro. A classificação do Aziz Absaber tem 10. Então, ele classificou também em planaltos e planícies, mas ele foi um pouco mais criterioso. Ele usou critérios como os processos de formação do relevo em si, o que gerou aquele tipo de relevo, pensando em escultura e estrutura, esculturação e estruturação. E aí ele utiliza também como principal critério a alteração dominante nessa superfície. Se é uma área que tem mais deposição de sedimentos ou erosão e retirada de sedimentos, que é aquilo que define, inclusive, se uma coisa é planalto ou planície, tem tudo a ver com isso. Então, ele considerou planalto justamente só onde predomina erosão, tem mais erosão do que deposição, e considerou planície áreas onde tem mais deposição do que retirada de sedimentos. E aí, né, essa classificação aqui, planalto, então, tem predomínio de processos erosivos e planície predomínio de processos deposicionais. Tem lá também o Planalto das Guianas, tem lá a planície terras baixas da Amazônia, a planície costeira também está aqui ainda na classificação do Aziz Absaber. O Planalto Central, ele deu uma quebrada e transformou aí também no Planalto do Maranhão Piauí, Planalto Nordestino. Mas como é que ele decidiu que aqui
começava uma coisa e terminava outra, de acordo com a origem mesmo. Ou seja, ele percebeu, foi lá, localizou, viajou bastante, foi lá, e ele percebeu que o planalto aqui, ele é planalto porque ele se formou por a predominância, sei lá, de um processo de erosão eólica, enquanto que no outro caso ele se formou por outro tipo de processo. Então, ele definiu aonde que uma coisa começa e outra termina de acordo com a origem geológica daquilo e a evolução daquilo ao longo do tempo, beleza? E aí, não satisfeito também com essa classificação do relevo brasileiro, veio o Jurandir Ross, em 1985, com a nova classificação do relevo brasileiro. Apesar de ser de 85, ela ainda é chamada, assim, de nova classificação do relevo brasileiro, porque é a mais recente. Jurandir Ross, também professor da geografia, ele, inclusive, é vivo ainda, foi meu professor e ainda dá aula ali na USP. E ele criou essa classificação em que ele junta um pouquinho de Haroldo Azevedo com um pouquinho de Aziz Absaber e se baseia principalmente nesse levantamento detalhado de radares. Né? Existiu um grande levantamento de vegetação e de relevo brasileiro por radares em satélites nos anos 80, 70, 80, e ele participou desse projeto e ele usou esse material para criar essa nova classificação do relevo brasileiro. Quais são os critérios? Aliás, antes, ele divide também em planaltos e planícies, como os outros dois anteriores a ele, mas ele adiciona as depressões na classificação do relevo brasileiro. E aí ele tem como critério o processo de erosão e sedimentação que domina hoje ali naquele lugar, né? Nesse período geológico que a gente vive, tem mais deposição ou tem mais sedimentação? Isso era um ponto para definir qual tipo de classificação, se é planície, planalto de pressão e qual ali. O nível altimétrico também, a altitude, assim como o Haroldo Azevedo, e a base geológica e estrutural do terreno, assim como o Aziz Absaber, né? Qual que é a estrutura, qual que é a origem daquilo ali. E aí, nessa classificação, então, do Jurandir Ross, os planaltos são divididos de acordo com as estruturas que os sustentam, e não só de acordo com o tipo de processo que haja ali em cima, né? Se a erosão é de um jeito ou de outro, mas tem com as estruturas que os sustentam. As planícies são definidas de acordo com a retirada de materiais, digo assim, elas são áreas estritamente onde há deposição de materiais, não retirada, foi mal. Elas são definidas de acordo com a deposição de materiais ali. Extremamente planas, sim, e estritamente regiões onde há deposição de sedimentos. Se não a área onde predomina a deposição de sedimentos, então para ele não é planície. E as depressões, que é essa nova categoria que ele inclui aí na classificação, elas são formadas por processos erosivos prolongados em regiões de menos resistência, como os limites entre estruturas cristalinas e sedimentares, onde existe um tipo de estrutura rochosa e outro, e as duas estão se encontrando. Essa área de limite entre elas é mais frágil, como eu disse, é mais frágil do que se fosse um maciço completo. Então, predomina mais erosão ali, que pode cavar e gerar essas depressões. E aí, não mais 8, nem mais 10, mas 28 regiões de relevo, de diferentes tipos de relevo brasileiro na classificação do Jurandir Ross. Vocês não precisam decorar todos esses 28 nomes, é loucura isso. O que vocês precisam é saber qual é a diferença entre os planaltos, as depressões e as planícies nessa classificação. E, claro, tem um ou outro mais importante que é bom saber. Por exemplo, a planície do Rio Amazonas, aqui, 23, né? Planície do Rio Amazonas. Vocês lembram como nas anteriores, ó, as planícies amazônicas, a planície amazônica era bem mais larga, né? E aqui, na do Jurandir Ross, ela é bem fininha, porque é a área estritamente onde há deposição. Ele foi menos generalista nessa classificação dele. Então, a gente tem áreas mais comedidas. Por isso que tem tantas áreas, assim. Por isso que tem 28 e não só 8 ou só 10. Tá? E olha como tem bastante depressão, né? Depressões importantes daí da gente lembrar. Depressão sertaneja, aqui o número 19, certo?
Importante da gente lembrar também os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, porque a gente está na Bacia do Paraná, a gente vai falar disso na aula de hidrografia, mas é importante para a gente, pela nossa geolocalização aqui no estado de São Paulo, para quem vai prestar FUVEST, principalmente. E, assim, deem uma olhada nessa lista, e vão se atentando a nomes que vocês se lembram, de lugares que vocês já ouviram falar, e tentando correlacionar aí lugares, as formas de relevo. Se quiserem pesquisar na internet como que é esse lugar e olhar fotos, também é bem legal. Fica aí um exercício de sugestão para vocês fazerem. Beleza? Eu vou colocar os slides lá no Classroom. Na verdade, esses já estão lá, mas vou colocar eles de novo. E aí, para finalizar, só essa imagem bonita aí também tá lá no Classroom para vocês, com vários nomezinhos de forma de relevo, aquilo que eu falei, a gente dá um nome de acordo com a abrangência daquilo no espaço, da escala de análise que a gente está olhando. Por exemplo, um atol, eu consigo identificar ele mais de perto. Se eu estiver olhando de fora do globo, eu não vou conseguir identificar qual é a diferença entre um atol ou uma ilha, talvez eu nem veja eles. Então, dependendo da proximidade, da escala de análise, a gente vê uma coisa ou outra e dá um nome ou outro. E essa imagem é bem legal, porque ela mostra diferentes formas de relevo aí, todas elas são bonitas, então vamos, ela está aí para vocês irem se, como é que se fala? Se apropriando desses nomes, olhando esses nomes, conhecendo, e se vocês quiserem, fica de sugestão aí, então é uma coisa que eu acho legal, é vocês pesquisarem esses nomes na internet, porque vocês vão dar de cara com fotos de paisagens lindíssimas, assim, para pôr no plano de fundo do celular e tal. Beleza, gente? É isso. A aula acabou. Vocês têm alguma dúvida? Passou bastante do tempo, meu Deus do céu! Mas, enfim, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Vocês podem mandar aqui, ou se vocês quiserem me mandar no privado também, sem problemas. Vou colocar essa aula lá. Eu vou só encerrar a gravação aqui agora. Ver se alguém tiver dúvida, que eu já respondo. Ai, que bom que vocês gostaram da aula. Muito bom. Legal. Que bom. Ai, eu tô gostando de dar aula, sim. Eu achei que tá sendo mais produtivo. Tipo, vocês conseguem tirar dúvidas na hora, tudo bem que, né, a gente tem bem pouca gente ainda, mas não tinha como ser muito diferente. Então, mas, né, para quem consegue vir, eu acho bem produtivo. Então, ficou bem bom com os slides. Luane, eu não lembro se você estava na última aula. Eu acho que não. Mas eu não consegui abrir os slides na última aula. E aí eu fui improvisando com um livro. Até trouxe o livro aqui de novo. Porque se eu não conseguisse abrir os slides, eu ia ficar mostrando. Mas com os slides é bem melhor, eu acho, porque fica mais visual. Geografia é muito visual, né? A gente entende melhor as coisas quando a gente vê. A gente entende melhor as coisas quando a gente vive elas, né, principalmente. Mas a gente não pode ir lá em campo e ver essas coisas pessoalmente. Eu sempre acho que imagem, foto ajuda muito, né? Então, que bom. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês podem perguntar se vocês quiserem, né? Ou se vocês forem revisar isso depois e surgir dúvida também da revisão, vocês mandem. Para essa aula, agora que a gente finalizou esse combinho de 3 aulas de Geologia Geral e as 2 de Geomorfologia, tem uma lista de exercícios, vou mandar para vocês, respondam sem pressão, e aí, conforme forem surgindo dúvidas também com relação aos exercícios, vocês me perguntam. Inclusive, tem alguns exercícios que eles estão lá para gerar dúvidas e fazer vocês irem atrás do conteúdo. Ai, então, que bom que você já tinha visto o slide. Eu coloquei ele lá no Classroom, ele está no Drive também. Enfim, gente, a próxima aula, se não me engano, é pedologia. A gente segue aí nessa sequência. E a gente faz do mesmo jeito, na semana que vem, no mesmo horário. Ai, que bom que tirei dúvidas com a explicação. A gente passa, assim, um pouco do tempo, mas é bom para fazer com calma, né? E, tipo, eu não tenho mais nada para fazer hoje, não sei vocês. Estou de boa até as 4. Mas preciso almoçar agora, acho que vocês também, né? Bom, gente, então é isso. Que bom que vocês gostaram da aula.
vou colocar os exercícios, vou colocar essa aula lá no Classroom e vou colocar, já coloquei, não coloquei, tá indo a aula gravada, só com o meu áudio e os slides. E aí, para se vocês quiserem rever, se vocês têm amigos que não conseguiram participar, podem falar para eles que o material vai estar lá, com várias opções para colocar melhor para cada um, beleza? Imagina, eu dou aula porque eu gosto mesmo. Então, beleza, gente. É isso. Estamos cansados. Vamos almoçar. Bom almoço para vocês. Boas próximas aulas aí também. Não sei como é que está funcionando a dinâmica de aula com os outros professores, mas eu espero que esteja tudo bem. Se vocês tiverem dificuldades com as outras aulas, o método dos outros professores, só posso sugerir para vocês que falem, inclusive sobre esse meu método. Se tiverem algum problema com isso, é porque a gente vai ajustando para ficar melhor para todo mundo, tá bom? Então tá bom. Vou sair. Beijo, gente. Até semana que vem.